Nós vamos à ministração da palavra e eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos do 1 ao 7. Marcos 16, do 1 ao 7, diz assim: Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, eles se dirigiam ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removera para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenha medo, disse ele, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele, e a Pedro, diga, e a Pedro, e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão, como ele lhes disse. Amém? Feche seus olhos só por alguns segundos, deixa eu fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu Espírito Santo, obrigado pela tua manifestação em nós. Nós não somos nada sem ti, e nessa hora nós iremos ministrar a palavra. A tua palavra, ela não é minha, então que o Senhor faça uso da minha vida nessa hora, de tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração para falar esta noite. Espírito Santo, fala com cada um de nós, fala no nosso coração, Senhor, nós precisamos te ouvir, nós queremos te ouvir, nós estamos aqui porque o Senhor ressuscitou. Nós somos nada sem ti, não somos nada sem a tua palavra. Então direciona os nossos corações essa noite, em nome de Jesus. Irmãos, há muito tempo atrás, muito tempo atrás, na época da internet discada. Quem que é da época da internet discada? Meu Deus, era difícil, né? É a IG, né? Meu Jesus, é um tempo muito difícil, né? Mais precisamente, ali em 1999, começo de 2000, nessa época aí, que era um sacrifício ter as coisas, o Silvio Santos, ele importou um jogo muito famoso, que ficou muito famoso no Brasil, chamado Show do Milhão. Vocês lembram disso? Isso o primeiro programa foi em 1999, aí virou um sucesso, viralizou no Brasil. E não é igual hoje, que tudo viraliza no TikTok, no Instagram, no YouTube. Não tinha essas coisas naquela época, né? Eu lembro do YouTube, o Google comprou o YouTube em 2008 e eu já era assinante do Google. O Google era uma empresa privada comum e a gente não tinha muito acesso, mas a gente sabia tudo pela televisão. Então a gente estava todo mundo na frente da televisão, né? Inclusive é meio nessa época aí que acaba aquela coisa de crente não pode assistir TV. Vocês lembram dessa? Foram na casa de um pastor que falava que não era para assistir TV, viu uma TV de 32 na casa dele. Aí ele falou, agora vou ter que liberar televisão para todo mundo. Nessa época, o Silvio Santos, ele importou esse jogo. Você sabe como é que é. Vai uma pessoa lá, fica de frente com o Silvio Santos, e aí você responde certas perguntas até 500 mil, e depois tem a pergunta para você ganhar 1 milhão. Aí um homem chamado Jair Hermínio Silva, você pode achar o nome dele na internet, ele é famoso. Ele acertou tudo. E aí ele chegou na de 500 mil, ele acertou também. E aí tinha a pergunta de 1 milhão. E essa pergunta de 1 milhão era: quantas letras tem o lema da bandeira do Brasil? Opção A, 14. Tá fazendo as contas aí, né? Opção B, 15. Opção C, 16. Opção D, 17. E aí tinha uns 20 segundos. E quando terminava os 20 segundos, você tinha que dar a resposta. Aí
deu os 20 segundos. O Jair Hermínio Silva estava com 2 colegas, ele era um professor, tinha 57 anos nessa época, e as 2 colegas o impulsionou a entrar no jogo, a participar. E elas estavam torcendo, ele é professor, ele vai saber contar as letras. Quando passou os 20 segundos, o Silvio Santos perguntou qual era a opção que ele tinha escolhido, ele falou: 15! O lema tem 15 letras. Mas você tá certo disso? Você tá lá? Aí o Silvio Santos falou. E aí a câmera apontou para as amigas que estavam com ele, e as amigas desesperadas. Não. E o Silvio Santos, você tem certeza? Tenho certeza, tem. Estou convicto aqui de que tem. E aí o Silvio Santos falou: a resposta está aí. A resposta está aí. E nada! Ele perdeu R$1 milhão. As amigas dele ficaram furiosas. Isso não foi engraçado, porque é engraçado, né? Porque não sei se vocês sabem, o lema ele tem 15, né? Ele falou que tinha 16, mas o lema tem 15, porque ele achou que o lema era ordem ou progresso. Você sabe? E é um professor de 57 anos. Você sabe que é ordem e progresso. O que aconteceu depois disso? O que aconteceu, irmão? Que os jornais, a revista da banca de jornal, os programas de televisão, os humoristas do Brasil, isso aqui virou um negócio, viralizou no TikTok da época. Viralizou. O assunto era o camarada que perdeu R$1 milhão porque não sabia o lema da bandeira. E o burburinho que estava acontecendo era que as pessoas queriam que o Silvio Santos desse uma segunda chance para ele. Porque ele acertou tudo, ele não pediu ajuda para universitário, para canto nenhum. Ele foi respondendo tudo certinho, até chegar a pergunta de R$1 milhão. Ele só errou a última. Então, tinha uma certa expectativa de que ele teria uma segunda chance de voltar lá e se redimir no programa, porque, afinal de contas, ele foi um homem que não pediu ajuda para ninguém. Ele chegou até a pergunta de R$1 milhão e errou por uma letra. Havia uma expectativa muito grande. E o público clamava por uma segunda chance. Nas entrevistas, o que você achou? Eu acho que ele deveria ter uma segunda chance. Um errinho, uma coisinha, uma letra deixou um cara de ser milionário. Porque R$1 milhão é muito dinheiro hoje? R$1 milhão? Quem acha que é muito dinheiro hoje, R$1 milhão? Era muito mais no ano 2000, irmão. Era muito mais. Você estava feito. Hoje, R$1 milhão está mais caro do que... Está mais barato do que há 21 anos atrás. E é exatamente sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre uma segunda chance. Porque muitas vezes a gente erra. Você não já se pegou alguma vez falando alguma coisa que você, poxa, não devia ter falado isso com meu marido, não devia ter falado isso com a minha esposa, não devia ter tomado essa atitude, por que eu fui falar isso no trabalho? E aí você fica sempre esperando uma segunda oportunidade ou uma segunda chance para se redimir. Eu preciso de uma segunda chance para me redimir. Procura ajuda, tenta de todos os lados. Porque nós somos assim. Quem nunca, de vocês que estão presentes aqui, que não precisou de uma segunda chance, ou não está precisando de uma segunda chance hoje, com Deus, precisando de uma segunda chance na vida financeira, porque tomou decisões erradas, e agora está frustrado, e precisa de uma segunda chance para ajudar. Eu preciso voltar àquilo que eu era antes, eu preciso renovar. Eu tenho uma boa notícia para você. Quem quer ouvir a boa notícia? Jesus é a tua segunda chance. Jesus tem, Ele tem, Ele dá, Ele faz a segunda chance na nossa vida. Jesus tem segunda chance para nós. Para todos vocês que querem uma segunda chance. E Jesus tem isso para você hoje. Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Havia falhado nas promessas, porque ele falou: vou contigo até a morte. Pode estar comigo. Não faças tal, mestre. Na hora H, Pedro pisou na bola.
E ele fugiu como os outros, amargurado pelo que fez. Só que em determinado momento, Jesus tem um encontro com ele. E o texto que eu li, tem um tesouro aqui, irmão. Pra você entender a importância de Pedro. As mulheres vão no sepulcro, Jesus não está lá. Elas voltam, contam para os outros, para o resto dos discípulos. Os discípulos falam assim: essas mulheres estão tudo doidas. Deve ser o luto, né, que faz isso com as pessoas. Não é possível. E o recado do anjo, do moço de branco que estava lá era: Jesus quer encontrar com os discípulos e Pedro. Olha o destaque de Pedro. Você consegue imaginar como Pedro deve ter se sentido quando ele ouviu essa mensagem? Esse recado? Tenta imaginar como Pedro ele recebeu essa mensagem. Ele fugiu, ele deixou Jesus. Ele não foi até o fim com Jesus. Ele não deu a vida por Jesus, como ele falou que tinha dito. E agora, arrependido, de repente ele recebe uma notícia de que Jesus não está lá, ele ressuscitou. E Jesus marcou um encontro comigo. Os discípulos e Pedro. Então, hoje, eu quero falar sobre uma segunda chance, mas eu quero fazer um exercício de 10 segundos com vocês. Que você feche seu olho agora. E que você trouxesse na sua memória algo que você precisa de uma segunda chance. Eu não estou dizendo que outra pessoa precisa de segunda chance, ou que você precisa dar segunda chance para outra pessoa. De você, de coisas que você fez, de coisas que você pensou, de palavras que você liberou e que não era para ser aquilo, de atitudes que você tomou ao longo do tempo, que te levou ao que você está vivendo hoje, e você está falando: eu preciso de uma segunda chance nisso, eu preciso resolver esse outro. Pode abrir os olhos. Jesus é a tua segunda chance hoje. Ele tem a segunda chance para você. Então, rapidamente, eu vou resumir a vida de Pedro em alguns momentos. No capítulo 16 de Marcos é a metade da vida de Pedro, então eu vou fazer 4 momentos até chegar a esse momento que Jesus tem um encontro com Pedro. O primeiro momento de Pedro está narrado nos evangelhos, mas o detalhe está em Lucas, porque Lucas conta que Pedro está ali no mar, Jesus está pregando, ele está trazendo a multidão, e de repente Jesus chega e fala: deixa eu usar o barco de vocês aí. Deixa eu usar o seu barco. E aí Jesus entra no barco, ele se afasta um pouco, porque tem toda uma acústica ali do mar, da Galileia, com o povo para ouvir. Então, Jesus usou como plataforma o barco de Pedro, para poder pregar e fazer os milagres dele, e proferir aquilo que ele estava querendo fazer. E depois que Jesus prega, depois que ele fala com a multidão, ele fala: agora é com vocês, Pedrão, vai para o lugar mais fundo aqui que tiver aqui, que agora nós vamos pescar. E aí Pedro fala, que não está escrito no português, mas no grego original, ele fala: mestre, ou seja, sabichão, eu sou pescador, eu trabalho no alto mar, a gente pescou a noite inteira, a gente não pegou nada. Mas sobre essa tua palavra, ele não era uma palavra profética que Pedro estava falando, ele estava debochando de Jesus. Tá bom, mestre, já que pela tua palavra aí, eu vou lá fazer o que você está mandando fazer. E aí eles vão, o que acontece é um grande milagre, tanto peixe que eles pescaram, que tiveram que pedir ajuda para os barcos que estavam ao lado. O texto diz que os barcos quase afundaram. E aí Pedro, afasta de mim, não sou digno de você, se joga aos pés de Jesus. Ora, se lá no início ele tivesse falado o Senhor, que a gente chama, né, Senhor com respeito, por que depois que acontece o milagre ele se joga humilhado aos pés de Jesus? Porque ele tinha debochado de Jesus. Tá bom, mestre, sabichão, eu sou pescador aqui, aí tu vem aqui, quer dizer como é que é? Sobre essa tua palavra aí, então eu vou fazer então. Foi e quebrou a cara, Jesus fez um milagre. E se for o primeiro encontro? E sabe o que eu aprendo aqui? Que Jesus vem sempre em nossa direção. No primeiro momento de Pedro, Jesus foi até ele. Percebeu? Lê o texto depois em casa. A história de Pedro é bastante bonita. Jesus que vai até ele fala: me presta o seu barco aí que eu vou pregar. Jesus vem sempre na sua direção. Jesus está sempre caminhando em sua direção. Que é dele, o agir, o efetuar, Paulo diz,
que o agir, o efetuar, o querer, tudo é dele. Tudo que acontece na sua vida é porque ele quer. Se você está aqui, é porque ele quis, mesmo forçado. Oh, Jesus, mesmo forçado, irmão. Mesmo assim, porque é da vontade dele, é do querer dele, é o efetuar dele, de fazer com que você venha, esteja aqui, porque é ele que quer. E o outro detalhe que eu aprendo é que Jesus, ele usa a nossa vida como plataforma. Ele invade o trabalho de Pedro e fala: eu vou usar o teu barco aqui, presta aqui, vai um pouquinho para o fundo aí que eu preciso falar com o povo. Jesus usa a nossa família como plataforma para pregar. Jesus usa o nosso trabalho como plataforma para pregar. É isso que ele quer fazer conosco. Primeiro, ele vem de encontro, é ele que vai. Segundo, ele usa a nossa vida como plataforma. E ainda bem que é assim. Eu fico feliz de todas as vezes que eu subo aqui para pregar. Eu falo: Espírito Santo, faz o que você quiser, porque eu sou só uma plataforma. Eu não sou nada. Tu és tudo. Faz o que você quer. Agora, o segundo momento de Pedro é um momento um pouco mais interessante, porque no primeiro momento Jesus tem esse encontro com Pedro, eles vivem um milagre, Jesus fala: me segue, eles largam tudo, todos os contratos que ele tinha, ele fecha a empresa, ele cancela todos os contratos, manda os funcionários embora e começa a seguir Jesus. É isso que Pedro fez. Ele fecha a empresa dele, literalmente ele fecha, encosta os barcos. Depois você lê o texto em Lucas, ele encosta e acabou. Agora minha vida é para Jesus, eu não faço mais isso. E depois de um tempo, aí Jesus cura a sogra de Pedro, e no segundo momento que é marcado na vida de Pedro, é quando Jesus diz assim: olha, vamos para o outro lado da margem, já passa um pouquinho da história, que eu vou me despedir da multidão e depois eu encontro vocês. E aí no outro lado da margem, Jesus ia encontrá-los. Só que se levanta uma grande tempestade. Dessa grande tempestade, você já sabe o que aconteceu. Jesus aparece do nada e os homens pescadores, parrudos, fortes, caba macho, começam a gritar. Alguém já viu algum homem gritando? Sem ser os norte-coreanos lá que estavam fazendo aquelas apresentações para o coreano lá, e quebrando o concreto na cabeça, tirando essa exceção. Mas você já viu um homem gritando de medo? Tirando também as pegadinhas do Silvio Santos também, que ele faz lá das câmeras escondidas. Mas você já viu um homem gritando de medo? Imagina um monte de homem, o Pedro era o caba mais macho que tinha, gritando: ai meu Deus, vou morrer, Pedro, me ajuda aqui, não, João. Um monte de homem gritando: vou morrer, porque a água estava entrando no barco, é muita água entrando. E Jesus aparece, eles ficam com medo. Jesus fala: calma, não tenha medo, sou eu. A primeira atitude de Pedro você pode ver que as passagens, Pedro está se destacando em todas. Mestre, se for tu mesmo, manda que eu vá aí, que eu quero ir. Aí ele começa a andar e acontece a cena mais linda do mundo, que a gente lembra. Ele olha para as tempestades, começa a afundar, e Jesus o pega pela mão. Normalmente a gente julga Pedro por essa parte. Pedro afundou, porque ele olhou para as tempestades, e quando nós olhamos para as tempestades, nós afundamos. Não é assim que a gente faz, geralmente? Irmãos, só levanta a mão só quem conseguiu dar 3 passos em cima da água. Eu já tentei na piscina, até orei: Deus, ajuda eu a andar aqui sobre a piscina, sobre as águas da piscina. Não deu certo, irmão. Eu afundei, assim que eu pisei já caí, já não consegui, não tem equilíbrio, não tem esse... Pedro andou, ele chegou a andar. Olha o tamanho da fé de Pedro. Os teólogos, eles têm 2 explicações para essa atitude de Pedro. Os grandes teólogos. Eles dizem o seguinte: olha, Pedro teve essa atitude porque naquele tempo, naquela cultura, e o que imperava de cultura era a cultura dos gregos. A gente sabe que a política, a lei era de Roma dominava o mundo, mas a cultura era dos gregos. E era muito comum o discípulo querer imitar o mestre. Se o meu mestre está fazendo, eu também vou fazer. Manda eu ir aí que eu quero também contigo. Essa é uma
Uma vertente. A outra vertente diz o seguinte: Pedro quis fazer isso porque ele falou, peraí, o negócio está afundando aqui, está muito, não vai dar, não vou sobreviver, é melhor estar do lado dele que está em cima das águas, manda eu ir contigo aí, Jesus, que pelo menos eu fico seguro. As duas servem, mas tem uma aplicação aqui. Não importa qual seria a tua atitude se você estivesse no lugar de Pedro, na mesma situação, mas Jesus não está preocupado com o que você consegue fazer quando Ele te chama para um relacionamento. Ele te chama baseado sobre o que Ele quer fazer através da sua vida e é baseado nele. O que você tem? Qual que é o tamanho da tua fé? Pedro precisou de um pouquinho de fé para pisar naquela água ali. Mas quem que chamou ele? Foi Jesus. Quem que te chama hoje? É Jesus. Quem que te convida? É Jesus. De novo, Jesus se aproximando. Uma outra coisa é que se a tempestade está difícil na sua vida, corra para Jesus. Pedro foi o cara mais inteligente de todos ali naquele barco. Afundando, aquele ali é um fantasma. Nós vamos morrer, sou eu, não temas. Se é você mesmo, então manda eu ir para aí então. Dá para imaginar? Pedro desesperado, deixa eu ir então, mestre, faça com que eu vá aí, eu quero ir para aí, que eu vou morrer aqui, a tempestade difícil. Irmão, ficou difícil? Corre para Jesus. Está difícil a tempestade? O inimigo se levantou, as situações ficaram difíceis, o dinheiro ficou escasso, os relacionamentos não estão dando certo, a vida emocional caiu, tem que tomar remédio, tem que ficar passando psicólogo. Corre para Jesus. Porque quando Pedro começou a afundar, quem que estendeu a mão? Quem que disse, pega aqui a minha mão, Pedro? Jesus é o único que pode te tirar do fundo do poço, do mar, de onde você estiver, seja da forma que você estiver. Ele é poderoso para esticar a mão, que só Ele estende a mão como ninguém. Eu posso estender a mão para você, posso te ajudar por algumas semanas, mas Jesus, quando Ele estende a mão, Ele te salva do sufoco completo, te coloca no barco de novo, acalma a tempestade e manda você prosseguir. Esse é o nosso Jesus. O terceiro momento de Pedro, ele é marcado por uma intimidade, porque tudo era Pedro, Tiago e João. Pedro está lá no meio. João fala de si mesmo na terceira pessoa, no Evangelho de João, falando que o discípulo a quem Jesus amava. Vocês já leram de João? Não tem isso escrito? Porque João está falando dele na terceira pessoa, foi ele que escreveu, está falando dele. Mas Pedro está lá, Pedro está presente. Agora, um momento de intimidade única foi quando Jesus está num monte, que é chamado Monte da Transfiguração. Jesus, ele se transfigura ali numa imagem gloriosa, e aparece Moisés e Elias do lado dele. E aí Pedro fala, mestre, você quer que a gente faça algumas tendas para vocês ficarem aqui? Pedro está aí, está na intimidade. E aí Elias e Moisés somem, veio uma voz do céu dizendo, esse é o meu filho em quem me aprazo, a eles ouvi. Pedro está presente, ele tem experiência, ele ouve a voz de Deus, vê o testemunho de Jesus, ele viu Moisés e Elias, e agora ele sabe com quem que ele tem que andar, e está ali com Jesus. O terceiro momento de Jesus é sobre de Pedro, é sobre intimidade. Que tipo de intimidade você tem feito com Deus? Que tipo de intimidade você tem com Jesus na sua casa? Jesus é aquele que você chora? Você tem chorado aos pés de Jesus? Quando está tudo ruim e você vai reclamar, você reclama com Jesus? Mas pode reclamar com Jesus? Oração é falar. Você está reclamando, está orando, está chorando, está triste com quem pode resolver o teu problema. Qual que é o problema de você falar, Jesus, eu não aguento mais isso, me ajuda, me tira desse sufoco? Intimidade. Jesus, veja que desde o primeiro momento, é Jesus indo na direção do Pedro, é Jesus estendendo a mão para Pedro, dizendo para ele vir, e agora é Jesus num monte, com uma intimidade com pessoas só escolhidas, selecionadas, porque Jesus tinha um grupo de 70, que ele mandava ir evangelizar de 2 em 2 nas cidades, ele tinha uma multidão que ia atrás dele só para comer, e ele tinha 12 discípulos que ficavam com ele aprendendo, mas ele tinha 3 que tinham intimidade. Esse é o terceiro momento de Pedro.
Porque o quarto momento de Pedro é exatamente o último dia de Jesus, vivo como ser humano. Eles estão na última ceia, eles estão ceando, e aí Jesus começa a falar: eu vou ser entregue na mão dos pecadores, vou ser maltratado, eles vão me julgar, as autoridades vão me matar, mas eu vou ressuscitar. Aí Pedro, que é o Pedrão: eu irei contigo até a morte. Jesus, em outras palavras, se alguém dá um tiro, eu pulo na tua frente, eu vou receber o tiro por ti, que eu estou contigo, eu emprestei meu barco para você, fechei minha empresa, que isso? Eu fui o único que andou sobre as águas quando o Senhor chamou, o Senhor apareceu lá, o pessoal quase morreu lá, Jesus, está contigo, eu estou nos momentos mais íntimos contigo, tá? Eu, Pedro, Tiago, João, né? Eu, Pedro, Tiago, tá, eu, Tiago, nossa, agora eu me enrolei, viu? É o que eu estou falando na terceira pessoa, vai ficar ruim. Tá, eu, Tiago e João, estamos juntos. Vou contigo até a morte. Estou contigo até o final. E esse terceiro momento é o momento mais triste. É o momento mais triste da vida de Pedro. Porque ele vai até acompanhando Jesus, sim, com os guardas. Mas aí começam a reconhecer ele. Rapaz, aquele não... é aquele, ele anda com Jesus, não anda? É até parecido o jeito. Não, acho que é até o líder dos discípulos, né? Não é? Parece. Você não... é o Galileu também aqui, gente. Aqui, anda com Jesus. Não sou de... Que é isso? Não conheço. Sai de mim, rapaz. Quem? Jesus? Que Jesus o quê? Tem que matar mesmo. Falso profeta. A Bíblia diz que ele amaldiçoou Jesus. Pedro amaldiçoou Jesus. Imagina o que ele falou. Mas uns passos adiante, uma criança reconhece ele. Você anda com Jesus, né, moço? O cara fica desnorteado. Que Jesus o quê? Eu não ando com Jesus, não. Para com isso, gente. Meu Deus, vou ter que cortar o cabelo também. Agora tudo é Jesus. Eu não conheço esse homem. Passa mais um tempo, uma outra mulher reconhece. Eu já vi você andando com ele. Você é um deles. Eu já falei, pelo amor de Deus, gente, mata logo esse homem aí. Não tenho nada a ver com ele não, a gente está vendo aqui. Meu Deus do céu, só porque eu tenho sotaque de Galileu e ele é da Galileia, eu sou da Galileia, que é isso? Não conheço esse homem. Na mesma hora o galo canta. Ele lembra do que Jesus tinha falado. Quando ele falou que vou contigo até a morte, Jesus falou: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Imagine o coração de Pedro nessa hora. Caminhou com Jesus, viu tudo acontecendo, e até nas últimas horas, até no momento que ele trai Jesus, não é só no Judas que traiu Jesus, não, ele também traiu a confiança de Jesus. Ele deu a palavra, ele ficou para trás. Isso é traição. Deu a palavra e voltou para trás. No momento que ele faz isso, desmorona a vida de Pedro. Agora ele passa a ficar amargurado. Primeiro porque eu fechei minha empresa, guardei os meus barcos, todos os contratos que eu tinha de pescaria não tenho mais, porque eu estou seguindo esse cara aqui, agora ele está morto, vai morrer. Só que é estranho porque eu vi ele fazendo um milagre, eu andei sobre as águas, eu vi pão aparecer do nada, ele curou minha sogra, inclusive na última vez que a gente comeu junto, ele falou que eu ia negar ele antes do galo, e aí o galo cantou e eu tinha negado ele 3 vezes. Imagina o coração de Pedro. Pedro está arrasado. E aí chega o momento que ele recebe a notícia. Aí chega a notícia, todo mundo fugiu, está todo mundo escondido. E ele recebe a notícia de que Jesus quer ver os discípulos e a Pedro. Imagina como é que ficou o coração de Pedro. Sabe o que ele fez? E aí entra a segunda chance de Pedro. Eu finalizo com a segunda chance de Pedro. O que ele fez depois de tudo isso? Ele chamou os discípulos, está em João, capítulo 21, depois você lê em casa, é uma história que você precisa ler todos os evangelhos, Mateus, Marcos e João, para você compreender. Eu estou fazendo um resumo da vida de Pedro, contando uma história. Ele chama os discípulos, vamos pescar de novo.
ele volta a fazer o que ele fazia lá no início. Depois de 3 anos e meio andando com Jesus, ele volta, abre a empresa dele de novo. Bora fazer o que a gente fazia de normal. Vamos pescar, gente. Ele vai para alto mar pescar. Não pesca nada. De novo, a mesma situação. De repente tem um homem na praia. Joga do lado direito. João estava no barco, falou, é ele, é Jesus. Pedro na hora, ele arranca a roupa dele, se joga em alto mar e corre para ver Jesus na hora. Ele, não é possível. Jesus está vivo. Tudo o que ele falou se concretizou. E agora Jesus está de frente com Pedro. Frente a frente. Jesus todo glorioso. Não morre jamais. Ressuscitou. Corpo glorificado. Venceu a morte. Está diante de Pedro. Pedro em frangalhos. Falhou na missão. Não cumpriu a palavra. Fugiu. E ainda voltou a fazer o que fazia antes. Jesus falou que ia morrer, que ia ressuscitar e que eles seriam testemunhas. Mas ele voltou a fazer o que fazia antes. Sabe o que isso significa para nós? Muitas vezes, irmãos, nós erramos muito, sim ou não? A gente não erra muito. E geralmente quando isso acontece, a gente quer abandonar tudo. A gente quer abandonar a igreja, a gente quer abandonar a família, a gente quer abandonar tudo que a gente faz, quer abandonar o trabalho, porque olha o que eu fiz de errado. Eu preciso me livrar disso, eu vou voltar ao que eu fazia antes. Vamos voltar ao que a gente fazia antes, vamos pescar, vamos pescar. Tudo aquilo que a gente abandonou para se entregar a Jesus, a gente volta a fazer. Pedro estava nessa situação. Só que o que ele não contava é que Jesus estava prestes a dar uma segunda chance a ele. E o que muitas vezes nós não contamos, porque a gente erra muito, a gente acha que Deus nunca vai perdoar a gente. A gente acha que Deus não está olhando para a gente porque a gente pecou e Ele não está olhando mais para nós. Ele está pronto para te dar uma segunda chance. Sabe o que aconteceu com a segunda chance de Pedro? Ele chega no estágio com Jesus. Os discípulos pescam tanto peixe. Pedro já atravessou, já chegou até a praia, está falando com Jesus. E Jesus faz uma pergunta para ele que muda a vida de Pedro. Só que em português não fica tão legal. Porque está a mesma palavra, tu me amas, tu me amas, tu me amas. E Pedro está falando, tu sabes, tu sabes, tu sabes. Mas no grego são outras palavras para amor. Então Jesus perguntava assim: Pedro, tu me agape? Ou seja, Pedro, você me ama com amor sacrificial? Você daria a vida por mim? E aí Pedro fala, tu sabes que eu te amo. Mas ele responde assim, tu sabes que eu filéu. Tu sabes que eu sou apenas um amigo seu. Eu só te considero. Aí ele pergunta de novo, Pedro, você me ama com amor sacrificial? Você daria a vida por mim? E ele responde, eu te amo só como amigo. Jesus pergunta mais uma vez, Pedro, você me ama com amor sacrificial? Você daria a vida por mim? E aí ele fica triste, o texto fala que Pedro se entristece. E fala, Jesus, você sabe de todas as coisas. Ou seja, Jesus, eu não te amo da forma que eu falava. Eu não fui capaz de morrer por ti. Eu falei que morria, eu te falava quando você estava vivo aqui ainda em carne e osso, sem esse corpo, que eu iria até a morte contigo, mas eu não consegui. Eu falhei na missão, Jesus. Então, eu não sou esse, eu não te amo assim, dessa forma. Eu não tenho coragem, eu não sou homem suficiente para... Eu temo a minha vida, eu não quero morrer. Eu amei mais a minha vida, a minha vida estava em risco, eu não quis arriscar, eu fiquei em dúvida. Eu não te amo assim, com esse amor sacrificial, não. Eu sou só como um amigo. É isso. E aí, Jesus, que é conhecido esse texto como a restauração de Pedro, dá uma segunda chance para Pedro, dizendo só o seguinte, apacenta as minhas ovelhas. Jesus não está preocupado com o que a gente errou, irmãos. Eu falei isso uma vez, vou repetir. Eu vou explicar. Não são os nossos pecados que determinam o nosso futuro, mas é a graça de Deus sobre nós. Como assim? Os pecados não determinam... Em parte sim, se você continuar pecando, se você continuar em pecado, se você continuar na vida de pecado, isso vai te levar ao inferno, irmão, você sabe disso.
Lógico que te determina um futuro no inferno. Mas quando se trata da graça de Deus, quando se trata de Jesus, quando se trata dele intervindo, estendendo a mão e dizendo, pode vir, anda, deixa eu usar a tua vida como plataforma, aí é diferente, aí é graça. É a graça de Jesus que determina o nosso futuro. E o nosso futuro com Jesus, meu irmão, não importa o quanto você errou, existe uma segunda chance. É tempo de recomeçar, é tempo de levantar de novo, é tempo de enxugar as lágrimas. Errei, mas eu errei muito, não importa o quanto você errou, existe uma segunda chance. Hoje é dia de você resetar a sua vida e começar tudo de novo, porque em Jesus há uma segunda chance. Não importa o quanto você tem errado, não importa o quanto você errou, mas você não sabe o que eu falei, você não sabe o que eu fiz em casa. A minha vida está assim porque eu tomei esse tipo de posicionamento. A minha vida financeira chegou a esse nível porque olha o que eu fiz, estragou a minha vida. Em Jesus há uma segunda chance, para você ser salvo, para você curar a tua família, para você mudar a tua vida financeira. E é em Jesus. Mas Jesus veio só para fazer isso? Não, é que faz parte do pacote, irmão. Você acha que Deus Todo-Poderoso, que nos chama de filho, irmão, quem tem filho? Você daria qualquer coisa para o teu filho? Você compraria qualquer coisa para o teu filho? Você fala que ama o teu filho, aí tu compra um quichute dos anos 90 para ele? Estragado? Tu vai dar comida estragada para o teu filho? Tu não vai dar uma feijoada estragada de 10 dias fora da geladeira para o teu filho comer. Você acha que Deus vai te dar qualquer coisa? Ele não só te salva, ele ajeita a tua vida todinha. Ele te salva a tua vida, tu tem que reconhecer que tu é pecador, que se tu mudar hoje, tu vai para o inferno, e ponto. Mas com isso vem uma vida nova, é uma segunda chance, é uma chance de você recomeçar, de você mudar o teu vocabulário, de mudar as tuas palavras, de transformar o teu lar, porque em Jesus há uma segunda chance. Então eu quero orar por aqueles que querem uma segunda chance, que desejam uma... Você está aqui hoje e fala, eu preciso de uma segunda chance, eu quero. Hoje é o dia... Hoje é meu dia. Jesus marcou um encontro comigo. É meu dia. Se você deseja uma segunda chance, na verdade eu pedi para você ficar de pé só por alguns minutos.